Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer aqui que para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui gravando esse vídeo acerca do desafio que meus irmãos do Ministério Restauração do Tempo estão fazendo. E Deus colocou no meu coração para estar trazendo uma palavra a respeito da cura do cego de Jericó, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 10, versículo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Meus irmãos, a mensagem a qual Deus coloca no meu coração a respeito desse texto é a respeito da fé. Eu quero até dar um título a essa mensagem: A fé dos cristãos. É uma coisa forte. É um texto a ser meditado de forma especial. É um texto que a gente merece dar uma atenção diferenciada para ele. Por quê? Porque aquele cego ele estava ali à beira do caminho há algum tempo. Ele era uma pessoa que ele era excluída. Ele era uma pessoa que as outras pessoas, a sociedade em si, não tinha prazer em ter convívio com ele. Ele era uma pessoa que ele era jogado de escanteio. Ele tinha um problema e precisava ser resolvido esse problema. Mas não tinha ninguém para ajudar. Ninguém se dispunha a ajudá-lo. Às vezes alguém jogava uma moeda, dava uma esmola, alguma coisa, mas resolver a real situação que ele estava passando, o verdadeiro problema dele, ninguém se dispunha a resolver. E de repente ele ouve que Jesus estava vindo, que Jesus ia passar justamente naquele caminho ao qual ele estava à beira. E ele começa a clamar. E ele clama, ele clama, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o problema o qual ele estava passando tentou calar ele. O problema era o preconceito das pessoas. Porque ele era um cego, ele era um mendigo. E as pessoas tentavam calar ele. O problema dele tentava fazer com que ele se calasse, com que ele ficasse quieto. As pessoas falavam para ele ficar quieto, e quanto mais o problema falava para ele se aquietar, mais alto ele clamava. E Jesus ouviu o clamor daquele cego, aleluia. E você tem clamado, meus irmãos? De repente você está passando um problema, uma dificuldade, um problema no seu casamento, um problema dentro do seu lar, com seus filhos, um problema financeiro, um problema profissional dentro da empresa a qual você trabalha. Você tem clamado? Ou até mesmo você tem clamado, mas você tem deixado o problema ele calar a sua voz, ele parar você. O problema ele faz com que você se aquieta. Mas Deus manda dizer para você: faça igual esse cego. Se o problema ele persistir em calar a sua voz, que você grite mais do que ele.
Pois você fazendo isso, Jesus ele vai ouvir o seu clamor. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus ele me revela aqui agora que para nós obtermos a vitória, para nós obtermos a bênção da parte de Deus, nós temos que passar por 3 etapas para adquirir a bênção. A primeira etapa você passou, você conseguiu fazer, que é clamar. O problema ele tentou te calar, mas você conseguiu passar o problema, você conseguiu falar mais alto. E Jesus ouviu o seu clamor. Você conseguiu passar a primeira etapa. Mas agora vem a etapa mais importante, a etapa mais fundamental, que muitas das vezes, muitas pessoas, elas clamam a Deus, mas não são atendidas. Muitas das vezes as pessoas, ela se prostra diante de Jesus e ela não recebe uma bênção da parte de Deus porque ela não passa pela segunda etapa. Aleluia. E a segunda etapa qual que é, meu irmão? É você se apresentar diante de Jesus. A palavra nos fala, no capítulo 49, no versículo 49, perdão, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Aleluia. Às vezes você tem clamado, às vezes você tem se humilhado, prostrado perante a Jesus. Na hora que Jesus ele chama você à presença dele, à face dele, a hora que Jesus ele quer lhe abençoar, você não se levanta. A palavra de Deus fala que aquele cego, para ele poder receber a bênção dele, a vitória dele, ele teve que ir até Jesus, ele teve que se levantar da situação a qual ele estava. Ele estava jogado à beira do caminho, mendigando. Ele teve que sair daquela situação a qual ele se encontrava e ir ter com Jesus. Aleluia. Se o cego ele não tivesse tomado essa atitude de se levantar, e aleluia, a palavra de Deus nos fala no versículo 50, que ele lança de si a capa e levantou de um salto. Ele levantou rápido. Era a vez dele, a oportunidade dele, o momento dele era chegado. Ele levanta de uma maneira rápida. E o Espírito Santo de Deus ele me revela que muitas das vezes você não tem sido abençoado, você não tem sido ouvido naquilo que você tem pedido, você não recebe o que você quer, porque você fica prostrado na situação. Às vezes você até clama, às vezes você até se derrama na presença do Senhor. Mas na hora de você se apresentar a Deus, na hora que é para você ir ter com Jesus, que é necessário você sair da situação a qual você se encontra, aleluia. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, meus irmãos. Aprenda isso, querido. Ele só vai fazer aquilo o que é impossível de você fazer, o que é impossível ao homem fazer. A partir do momento que uma coisa ela se torna possível a nós seres humanos a gente fazer, Deus ele não vai fazer. Aleluia. É necessário você fazer o que é possível você fazer para Deus ele poder entrar com o impossível e realizar um milagre na sua vida. E muitas das vezes você não é abençoado porque você acha que você clamou a Deus já é mais do que suficiente. Deus ele tem que ir até você e tirar você daquela situação que você está. Não, meus irmãos, você tem que sair por meios próprios, por vontade própria. Deus ele não vai abençoar você naquela situação que você está. Não que ele não tenha poder para isso, porque ele tem poder. Porque havia um homem que estava há 38 anos à beira do tanque, esperando que alguém o lançasse dentro do tanque. E Jesus agora vendo o sofrimento daquele homem, ele pergunta para aquele homem se ele queria ser são, se ele queria voltar a andar. E ele fala que querer ele queria, mas ele não podia, porque há 38 anos ele estava naquela situação, e quando o anjo ele balançava as águas, quando ele tentava ir, alguma pessoa já ia na frente dele, aleluia. De repente ele deu essa resposta para Jesus por falta de conhecimento. De repente ele não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus. Aleluia. E Jesus estava ali pronto a ajudar aquele homem. Mas a situação do homem era aquela, ele não podia se levantar da situação a qual ele estava. Muito diferente de você.
está me ouvindo, me assistindo? Você tem condições de levantar da situação a qual você se encontra? Você tem condição de sair desse lugar e ir até Jesus? E se você tem essa condição, você vai clamar, você tem que passar pela primeira etapa, que é clamar, e agora você tem que passar pela segunda etapa, que é se levantar dessa situação de humilhação, dessa situação ruim, e se apresentar perante a Jesus, para Ele poder conceder a vitória. Aleluia. Mas isso tudo é um ato de fé. Você tem que ter fé. Porque aquele cego, ele teve fé que se ele clamasse, Jesus ia ouvir o clamor dele. Ele tinha mais fé ainda, que quando Jesus o chamou, que se ele fosse até a presença de Jesus, ele ia ser curado. Aquele cego, ele tinha motivos para poder ficar prostrado na situação dele. Ele poderia falar, não, tragam Jesus até a mim porque eu sou cego, eu não enxergo, eu não sei como eu vou chegar até lá. Mas de repente o Espírito Santo ele me leva a crer que aquele cego ele pode falar assim, não, peraí, Jesus ele quer ter comigo, ele me chama, ele vai me abençoar. Não, eu vou sair aqui agora, eu vou levantar dessa situação agora, peraí, me ajuda aqui, eu não enxergo, mas alguém me dá o ombro aqui, ó. Eu vou apoiando até lá, ou me dá um pedaço de pão, uma vara aqui que eu vou cutucando aqui, vou batendo aqui, ó. E vou chegar até a presença dele. É a minha oportunidade agora. Aquele cego poderia ter esperado Jesus ir até ele, ou até mesmo pedir Jesus já vir até ele, mas ele já tinha clamado, Jesus ouviu o clamor dele, e Jesus chama ele. Jesus ali nessa situação, Jesus ele queria ver até onde ia a fé daquele cego. Se ele ia ter fé para ele poder ir ter com Jesus. Se ele ia ter fé para se levantar daquela situação a qual ele estava passando, para ir ter com Jesus. E aquele cego, ele teve essa fé, ele teve essa atitude. Mas a palavra de Deus ela ainda nos fala que teve o terceiro fator que aquele cego ele teve que fazer para receber o milagre dele. Aleluia. A palavra de Deus nos fala em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobrirá a justiça de Deus, e de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé, meu irmão? Às vezes você acha que só a sua fé ela vai te salvar. Às vezes você acha que só a sua fé ela vai trazer aquilo que você espera. Sim, com certeza. A sua fé ela vai trazer, você não está errado em pensar dessa maneira. Mas é necessário ter atitudes, porque a palavra de Deus também fala que a fé sem obra ela é morta. Então não basta você ter só a fé. O justo viverá pela fé, aleluia. Glória a Deus por isso. Mas é necessário você ter atitudes. Se aquele cego, ele estava com fé, que se ele clamasse, Jesus atenderia a ele. Mas se a fé dele não fosse acompanhada da obra, da atitude dele levantar de um salto para ir ter com Jesus, ele não seria abençoado. Olha a fé caminhando com a obra aí. Aleluia. E agora entra o terceiro fator para você ser abençoado. No versículo de número 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Aleluia. Às vezes você clamou, às vezes você levantou numa atitude enérgica e foi ter com Jesus. Você levantou rápido, você aproveitou a oportunidade e foi ter com Jesus. Mas mesmo assim você não foi abençoado. Você passou pelos dois fatores, os dois primeiros fatores. O primeiro de clamar e o segundo de ter atitude, de se levantar. Mas você não passou pelo terceiro. A palavra de Deus fala que Jesus pergunta para aquele cego, o que queres que eu te faça?
Jesus sabia que o maior desejo do coração daquele homem era voltar a enxergar, a tornar a ver. Mas Jesus ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Muitas das vezes você clama, você ora a Deus, você pede, você fala: Senhor, você conhece meu problema, Senhor. Tu sabes bem do que eu necessito. Não, meus irmãos. Deus, Ele quer ouvir, Ele quer que você confesse com a sua própria boca o que você quer que Ele faça por você. Aleluia. Muitas pessoas, muitos crentes têm deixado de ser abençoados, não têm recebido a sua vitória, porque não sabe pedir, não sabe falar com Deus, não sabe se portar perante a Deus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz: pediste e não recebeste, porque pediste mal. Aleluia. Aquele cego, de repente, ele poderia falar: peraí, Jesus, eu clamei a você, eu me humilhei, a multidão tentava me calar, o meu problema tentava me calar, tentava fazer com que eu não conseguisse alcançar o Senhor, tentava fazer com que minha voz não alcançasse os seus ouvidos. Mas agora o Senhor me ouve. O Senhor me chama até a sua presença, eu levanto de uma maneira rápida para poder ir ter com o Senhor. E agora o Senhor me pergunta o que eu quero. Aquele cego poderia ter falado isso: o Senhor sabe o que eu quero, Jesus. Mas aquele cego, ele age de uma maneira completamente diferente. Ele não fala para Jesus: o Senhor sabe o que eu quero. Mas ele fala: que eu torne a ver. Ele confessa com a boca dele. Ele declara para Jesus qual era a real situação que ele estava passando, qual que era a necessidade dele naquele momento. E Jesus responde para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele teve fé que, se ele confessasse para Jesus, mesmo Jesus sabendo qual era a necessidade dele, o que ele necessitava naquela hora, o que ele queria receber da parte de Jesus, mesmo Jesus sabendo, e o cego sabendo que Jesus sabia, o cego, ele declara a vontade a qual ele queria que Jesus realizasse na vida dele. E Jesus vira para aquele cego e fala: a sua fé te salvou. Ele tinha fé que, se ele clamasse, que se ele levantasse da situação dele, e que se ele confessasse para Jesus o que ele queria que fosse feito por ele, ele seria curado. E Jesus fala que a fé dele o salvou. Aleluia. E Deus manda dizer para você, meus irmãos: use de fé. A palavra de Deus fala que, se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer desse monte: vai daqui para acolá, e ele vai. Aleluia. Mas a gente tem que ter a atitude de falar para aquele monte. Não basta somente a gente ter a fé, eu falar: não, eu tenho fé que se eu falar, mas a gente não fala. Aleluia. A pessoa pensa no seu consciente, no seu subconsciente: eu tenho fé que se eu falar, aleluia, eu tenho fé que se eu pedir para Deus, eu tenho fé, mas a pessoa não tem atitude. A pessoa ela tem fé, mas ela não clama. A pessoa tem fé, ela clama, mas não chega a Jesus. A pessoa tem fé, ela clama, ela se chega a Jesus, mas ela não sabe pedir a Jesus. Ela não conta para Jesus o problema. Aleluia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus manda dizer: para você ser abençoado, para você receber aquilo que você espera da parte de Deus, você tem que ser como esse cego. Você tem que passar pelas 3 etapas, os 3 fatores. Você tem que clamar, você tem que levantar de uma atitude enérgica, e você tem que contar para Deus o seu problema. Aleluia. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que os irmãos possam exercer, colocar em prática, e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.